A quinta maior renda per capita do mundo era a Argentina. O primeiro metrô, um sinal de civilização, riqueza. A Argentina está afundando há 100 anos, não é? E o Brasil está afundando há uns 30. Então, isso já aconteceu tantas vezes. 3/4 do século o Brasil foi um dos líderes, né, de crescimento? O Brasil, no século passado, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? Modelo econômico é o seguinte, você tem duas grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas, às vezes, com um volume menor de capital, mas numa economia digital, você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. As grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você, vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar um monte. Vamos chegar lá. Não faz mal, não, eu vou dizer. Então, tem uma visão de mundo que é o seguinte: nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, ficam para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar, vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra assim, o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano, ele com as duas braços, ele teve fratura nos 2 braços, nas 2 pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu quebrando os braços, ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então, a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então, você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí, o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte: uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada. É a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento que fala assim: eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar. É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então, a democracia fraciona o poder, são 3, 4 poderes independentes. A mídia é um poder, vocês são um poder. Então, são vários poderes independentes e a decisão é descentralizada. Às vezes um cara decide uma coisa, o pessoal discorda, mas é descentralizado. E aí nós vamos avançando por tentativa e erro. Ora, o mercado é igualzinho. É um algoritmo de decisão descentralizada, só que é na economia, em vez de ser na política.
Um cara inventa, o Tesla lá inventa um negócio, o carro elétrico, aí o outro vai lá e inventa a descarbonização, aí o outro inventa a máquina a vapor, aí o outro inventa, o Thomas Edison inventa lá a luz, aí os irmãos, o Santos Dumont na França, brasileiro, e os irmãos Wright inventam o avião lá não sei aonde, quer dizer, descentralizado, não tem um planejamento central. Então, o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que um povo, um país que é risco, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas, a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Mas o Brasil está tentando andar na direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho. A outra metade ela toma.